Olá, gente, graça e paz, boa noite a vocês. Como é que vocês estão? Firme e forte do Senhor? Amém, graças a Deus. Então, gente, hoje eu queria bater um papo com vocês. Vamos conversar aqui sobre fé mais uma vez. Eu creio que esse é um tema muito interessante para todos nós. A fé é o nosso estilo de vida. E o que a gente precisa entender sobre a fé é algo bem interessante. A fé é um estilo de vida e viver pela fé não é uma sugestão que Deus deu. A vida de fé que nós temos que viver, ela é fundamentada nas Escrituras. Deixa eu trazer só um parâmetro aqui para a gente compreender um pouco mais sobre a fé. Mesmo que você já tenha ouvido algumas coisas nesse sentido, eu creio que isso aqui pode te ajudar muito. E você vai dar uma ativada na tua fé hoje à noite, gloriosa. Olha só, Deus, ele ordena 4 vezes nas Escrituras, Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus, ele ordena que o justo viverá pela fé. A partir do momento que a gente nasce de novo, nós temos que viver pela fé. Agora, a fé, ela só surge por causa da palavra, porque a fé, ela vem da palavra. A fé, ela vem da palavra. Então, a palavra, ela estabelece a minha fé, ela fortalece a minha fé, ela aumenta a minha fé. E é por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos lá. Se nós somos chamados para viver pela fé e ordenados por Deus para vivermos pela fé, e Deus não deixasse para nós os meios pelos quais nós pudéssemos ter fé, Deus estaria sendo injusto conosco. Mas se Deus ordena que eu e você, que nascemos de novo, devemos viver pela fé, Ele deixa os meios pelos quais nós podemos ter fé. Deus estabelece a fé nas nossas vidas pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não só aumenta a tua fé, ela qualifica a tua fé, ela revigora a tua fé, ela ativa. Enfim, a fé é um produto da palavra de Deus. A fé é o firme fundamento na palavra de Deus. E a melhor definição que nós temos de fé, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É algo que pessoas às vezes, eu acho que tenho fé, eu acho que posso fé. Na hora da provação, descobre que não tem fé. Irmãos, e eu vou te dizer, se você não aprender a viver uma vida de fé, o diabo vai cirandar, as circunstâncias vão cirandar nas nossas vidas, nos dar volta em nós, e nos fazer de bobo e fazer com que a gente pereça, porque a única maneira que você tem de vencer o mundo é pela fé. Eu vou te provar isso pelas Escrituras. Fica atento a essa ministração. A natureza da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é a evidência de realidades que não são visíveis. A fé é a evidência de realidades invisíveis. Ou seja, é a prova, a fé é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentimentos. A fé percebe como um fato real. A fé percebe como um fato real aquilo que não chegou aos sentimentos. Nós não andamos mais pelo que percebemos ou pelo que sentimos. O nosso estilo de vida mudou completamente. Uma vida de fé precisa ser vivida para que você desfrute da vida abundante que Jesus deixou para nós. Essa vida abundante que muitos cristãos estão deixando de lado, estão deixando de viver essa vida abundante, simplesmente por uma única razão, porque não estão vivendo pela fé. É pela fé que nós tomamos posse, é pela fé que nos apropriamos daquilo que Jesus conquistou na cruz
por nós. A fé é a certeza daquilo que você espera. A fé te dá a condição, as razões. A fé te dá toda a prova que você tem algo que você não consegue pegar, tocar, sentir ou ver. Fé não se fundamenta no que se sente. Eu vou te responder 3 perguntas, que essas perguntas são pessoas que fazem essas perguntas quando nós ensinamos sobre fé. E uma esposa de pastor ontem me passou essas 3 perguntas. Ela tem aconselhado pessoas nesse tempo de pandemia, e essas perguntas têm vindo repetidas vezes para algumas pessoas, e elas ficam com essa pergunta na mente. Eu vou te responder 3 perguntas. Aguenta um pouco aí, vamos dar uma caminhada comigo para aprender um pouco mais sobre os aspectos da fé ou compreender mais sobre a fé. Então, a fé, ela transcende a esfera do raciocínio e da mente. Vou repetir de novo. A fé transcende a esfera do raciocínio e da mente. A fé é uma força espiritual, um atributo do espírito humano. A fé, o teu espírito, o teu coração, quando ele responde a palavra, isso é fé. Então, a fé não tem a ver com os sentimentos, com a razão e com a lógica. Provérbios 3:5 diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas confiar em Deus de todo o coração. Fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. A fé dá a mim e a você todas as evidências espirituais para afirmar que algo é seu antes de ver com seus próprios olhos. A fé dá a você todas as evidências espirituais para afirmar que algo é seu antes de você ver com seus próprios olhos. Isso é fé. Isso é fé. Jesus, ele diz em João capítulo 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe, as pessoas estão querendo ver para crer, mas você tem que crer para ver. Vamos dar uma olhada comigo aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 24. Essa contextualização que nós encontramos aqui no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Deixa eu te dar um contexto aqui. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu para os discípulos. Mas Tomé não estava na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos. E no versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Olha só. Mas ele respondeu, olha o que Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Presta bem atenção. Tomé, ele não disse, eu não consigo crer. Que essa é uma das perguntas que as pessoas fazem. Eu não consigo crer. Não. O crer é uma escolha. O crer não é um sentimento. Assim como amar uma pessoa não tem a ver com sentimento. É por isso que pessoas dizem, eu não consigo amar fulano. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é uma escolha. Independente do que você sente, você pode amar. É uma decisão, é uma escolha. A fé também é uma escolha. Tomé disse, eu só vou acreditar se eu ver o furo na mão de Jesus e conferir do lado. De modo algum, se eu não ver o furo na mão e do lado, e não puser o dedo, de modo algum eu vou acreditar. Ou seja, Tomé escolheu acreditar somente se visse. Outros escolhem acreditar sem ver. Isso é fé. A fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. E aí, continuando essa passagem, Jesus aparece novamente para os discípulos, e só que dessa vez Tomé estava lá. Olha como isso é interessante. Olha, Jesus vai dar uma aula para mim e para você agora, aqui através da vida de Tomé.
Relembrando aqui, primeira vez que Jesus, com o corpo glorificado, apareceu para os discípulos, Tomé não estava. E aí Tomé, eles avisam para Tomé, em João capítulo 20, versos 24 e 25, estamos lendo. Estou repetindo aqui para você. Tomé disse, no verso 25, respondeu, mas ele respondeu. O pessoal disse, a gente viu o Senhor. Tomé disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não vir, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Mais uma vez, Tomé escolheu não acreditar, a não ser que visse. Irmãos, esse não é o estilo de vida que eu e você somos chamados para viver. Você não vive pela fé, se achando bem o tempo todo, e que tudo deve estar favorável para que eu possa viver bem. Não. Pode ser que esteja muito ruim as coisas do lado de fora, pode ser que sintomas estejam no seu corpo, mas eu e você não vivemos mais pelo que sentimos. Nós vivemos pelo Espírito. Nós vivemos fundamentado nas Escrituras. A palavra de Deus deve definir aqueles que vivem pela fé. E aí, Tomé disse, de modo algum eu vou acreditar. De modo algum acreditarei. Aí vamos lá, vamos continuar essa história. Em João capítulo 20, agora verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Dessa vez Tomé estava presente, presta atenção nisso. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Verso 27, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, para quem está entrando agora. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também e põe-a no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Chegou para Tomé e disse, não sejais incrédulo, mas crente. O que Tomé disse para os discípulos que tinham acabado de ver Jesus? Os discípulos chegaram e disseram, Tomé, a gente viu Jesus. E Tomé disse, olha, se eu não vir na sua mão, o furo na sua mão, e não colocar o dedo lá para conferir, se eu não ver o furo de lado de Jesus, eu também não colocar a mão lá, de modo algum eu acreditarei. Aí Jesus aparece novamente, Tomé está envolvido, e o Senhor diz para Tomé, para os discípulos, paz seja convosco, no verso 26, e no versículo 27, Jesus ele diz, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e põe-na no meu lado, ou seja, confere, Tomé, vem ver e tocar, confere, chega também a mão e ponha do meu lado, e olha o que Jesus diz, não sejais incrédulo, mas crente. Verso 28, aí Tomé respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Sabido, né? Versículo 29, disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Eu quero te dizer algo. Tantas oportunidades estão se movendo agora no reino do Espírito para se manifestar nesses dias que estão vindo. O governo já está agora trabalhando para uma retomada do mercado, uma retomada da economia, abrindo a flexibilização para algumas coisas. E presta bem atenção no que eu vou te dizer. Está vindo um recomeço poderoso da parte de Deus para a tua vida. Está vendo um recomeço, portas que nunca se abriram vão se abrir. Agora isso, alguns agora estão querendo ver para crer. Não, meu irmão, você tem que crer. O nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Deus é o Deus de toda a esperança. Deus nos dá esperança e nós agarramos a esperança. Quando nós agarramos a esperança pela fé, aquilo vira certeza. Porque fé é a certeza daquilo que se espera. Fé te dá prova
que você tem algo que você está esperando. Nós tomamos posse no reino do Espírito, nós agarramos do reino do Espírito e depois nós vamos ver essa manifestação. Então Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não viram, mas creram. Em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, 2 Coríntios 5, 7, está escrito da seguinte forma: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa palavra vemos aqui é a palavra eidos, que significa aparência externa ou exterior. Paulo está dizendo, através das Escrituras, inspirado pelo Espírito de Deus, para mim e para você. Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? Deus está falando para mim e para você nessa noite. Olha, vocês vão andar por fé e não por aparência exterior, e não por uma forma aparente ou por aquilo que é sujeito à mudança. Nós andamos por fé, irmãos. Fé é convicção. Fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Fé é o título de posse. Fé é a evidência de realidades invisíveis. Fé é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentimentos. Fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Irmãos, agora vamos ver a diferença. Estamos olhando na fé de Tomé, que disse: se eu não tocar, se eu não conferir, se eu não ver, de modo algum eu acredito. Jesus apareceu e disse: Tomé, vem aqui, confere. E o Senhor disse para Tomé, Tomé disse: ah, Senhor, Deus meu. E o Senhor disse: não sejais incrédulo, mas crente. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Eu quero dizer, meu irmão, que você tem uma escolha hoje de ser um bem-aventurado. Se você decida hoje, de uma vez por todas, a crer, sem ver, pegar, tocar ou sentir, mas creia, receba pela fé, no nome de Jesus. Isso são palavras do nosso mestre. João 11,40, se creres, verás a glória de Deus. Agora, muitos estão querendo ver para crer. Mas olha só como foi diferente a fé de Abraão para a fé de Tomé. Rapidamente, que eu quero responder as 3 perguntas que eu te falei. Existem 3 perguntas que as pessoas têm feito sobre essa questão de fé. O diabo lançando confusão, lança um sintoma na garganta. Ai, meu Deus, peguei o coronavírus. Lança um sintoma de dor de cabeça, isso, aquilo, outro. Irmãos, presta bem atenção. Não viva pelo que você sente. Obviamente, se você sentir que deve fazer o exame, que deve ir para o hospital, você não vá também condenado. Mesmo que chegue a ser contaminado, você, além de ter a cooperação dos médicos, operando no reino natural, você ainda vai ter que continuar crendo. Então, a fé, ela não é tola, nem presunçosa. Tudo aquilo que vai cooperar com a sua fé, pega e com certeza você vai conseguir chegar lá. E fé é de um passo, de um degrau de fé. O evangelho é revelado de fé em fé. Então, um passo a passo nós chegaremos lá. E o melhor de Deus nem cura é. O melhor de Deus é saúde divina. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só, Deus estabeleceu Abraão como pai de multidões, ou pai de nações. Ele não tinha um filho, mas o nome dele, Abraão, significa pai de nações, pai de uma multidão. Então, meu Deus do céu, Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. No versículo 18, Abraão esperando contra a esperança. Abraão esperava algo firmado na palavra contra a esperança. A esperança dizia: não vai dar certo, não vai funcionar. Mas ele tinha uma esperança focado na palavra de Deus. Esperando contra a esperança, creu. Abraão decidiu acreditar. Lembra que eu te falei? Tomé, ele decidiu
somente acreditar se ele visse. Abraão decidiu crer sem ver. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão decidiu acreditar sem ver. Deixa eu te dizer novamente, fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção em fatos que você não vê. Ou seja, fé é a evidência de realidades invisíveis. Abraão decidiu crer para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Presta atenção, a fé, ela não desconsidera a doença, a fraqueza, o problema. Nós não estamos vivendo, irmãos, fé não é o Walt Disney, não é mágica. A doença é real, o vírus é real, o problema é real, mas a fé não considera o problema. A fé considera a palavra. Você nunca vai remover montanhas da sua vida com sua fé se você não considerar a palavra. Se você viver uma vida considerando os problemas, as adversidades, os sintomas e os problemas, você nunca vai conseguir remover nada da sua vida. Abraão está trazendo a sua história, de fato as escrituras, o escritor Paulo, aqui escrevendo por inspiração do Espírito Santo a história de Abraão, mostrando para mim e para você, como pai da fé, Abraão, pai da fé, ensinando para mim e para você sobre fé. Irmãos, fé não tem a ver com o que se sente, fé não tem a ver com o vento favorável, fé não tem a ver com as coisas do lado de fora, fé tem a ver com a palavra, é um firme fundamento na palavra. Exatamente isso, e somente isso. Abraão, esperando contra a esperança, acreditou para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim não será a tua descendência. Abraão tinha 99 anos. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé. Uau! Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Abraão sabia do seu corpo de 99 anos. Mas ele não fraquejou. Ele não se enfraqueceu na fé. Sendo já de 100 anos, eu disse 99, mas sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, verso 20, não duvidou pela fé, não duvidou por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando completamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. Que Deus era poderoso, estava convicto, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Se você continuar crendo, se você permanecer nesse lugar de fé, crendo com o seu coração, falando com a boca, agindo através da palavra, ou agindo à altura da palavra, não tem quem segure você. Uma hora ou outra vai se manifestar. Quando decidimos andar em fé, pode ser que a gente comece a caminhar em fé e não veja nada do lado de fora. Mas vai chegar uma hora que aquilo será manifesto. Em nome de Jesus Cristo, será manifesto. Fé é a evidência de realidades invisíveis. Glória a Deus. Agora, 3 perguntas rapidamente aqui que as pessoas têm feito acerca da fé. Estamos estudando, compreendendo a fé. Não temos como fazer isso em 30 minutos, mas eu acredito que o que foi falado para você deve ter te abençoado aí de uma forma gloriosa. Estamos com alguns minutos aqui ainda e vamos para frente. As pessoas têm perguntado, se a minha fé parece fraca, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que entender é que se seu sentimento estiver descontrolado, suas emoções, vai afetar a sua fé. O sentimento dominará a sua fé quando ela não estiver ativa. Você precisa deixar a sua fé ativa. Como é que eu faço para deixar a minha fé ativa? Ouvindo sempre a palavra. Você não tem fé porque diz que tem fé.
A sua fé será evidenciada e manifestada se você ficar ouvindo a palavra. A Bíblia diz que nós devemos meditar dia e noite na palavra. Josué 1:8 e Salmos 1, meditando dia e noite na palavra. A fé vem pelo ouvir, 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 ouvir. Então, pessoas perguntam, se a minha fé parece fraca, o que eu faço? Volte a ouvir a palavra, volte a falar a palavra, volte-se e envolva-se no ambiente da palavra, fique com a palavra. A fé respira a palavra, a fé respira a palavra. A nossa fé estará ativa quando você tem atitudes e ações de acordo com a palavra. A nossa fé estará ativa quando você tem atitudes e ações de acordo com a palavra de Deus. Então, se você pensou já veio essa pergunta na tua cabeça, muitas pessoas perguntam, se a minha fé parece fraca, o que eu faço? Volte a ouvir, volte a falar, volte a dar ações de graças, volte a louvar o Senhor. Esse ambiente da palavra, a tua fé se levanta. Segunda pergunta, se somente eu estou crendo dentro da minha casa, como posso ajudá-los? Irmãos, presta bem atenção, a primeira coisa é que a fé, ela opera pelo amor. Primeira coisa, você tem que ter compaixão sobre as pessoas. Primeira coisa, você tem que ter misericórdia sobre as pessoas. E a tua vida, o teu estilo de vida, pode trazer as pessoas, essas pessoas podem ser ganhas pela palavra. Isso está em 1 Pedro capítulo 3. Depois você lê lá. 1 Pedro capítulo 3. O seu estilo de vida pode inspirar pessoas, o interesse na palavra. E com certeza, a sua vida de vitória, a sua vida de estar por cima e nunca por baixo, o seu estilo de vida pode trazer pessoas para a fé. Esse é um ponto. A outra pergunta, estive com alguns sintomas, minha fé foi abalada, presta atenção, a sua fé sempre será testada. E eu e você, eu quero ler Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então as pessoas falam, mas se eu tiver sentindo um sintoma ou alguma coisa nesse sentido, a minha fé foi abalada, toda a fé será testada. Toda a fé será testada. E aí você vai saber se é fé ou não, quando, presta bem atenção nisso, quando sua fé for testada, um sintoma chega no seu corpo, ou qualquer outra coisa te perturba, uma adversidade, um problema grande acontece, porque todos os dois, o que pratica e o que não pratica, passará por problemas. Lucas capítulo 6, versículo 46, 47 e 48. Está falando lá sobre os fundamentos, dois fundamentos, os que praticam e os que não praticam a palavra. Então, tanto aquele que pratica a palavra como aquele que não pratica a palavra vai ter problema. A diferença é que o que pratica a palavra, o que permanece agindo à altura da palavra, sua vida não será desabada, não será abalada, não será desabado a sua casa. Jesus faz a comparação de uma casa edificada sobre a rocha, que é o que pratica a palavra, e uma casa edificada sobre a areia, que é o que não pratica. Presta bem atenção nisso. Aleluia. O que pratica a palavra está alicerçado sobre a rocha. O que não pratica a palavra está alicerçado sobre a areia. Só ouve e não pratica. Então, os dois passarão por tempestades e adversidades. Posições, ok? Problemas iguais, resultados diferentes. O que pratica não se abala, mas o que não pratica se abala. Então, fé é agir à altura da palavra de Deus. Fé é agir de conformidade com a palavra. Fé é caminhar sobre a palavra. Fé é estar firme, respondendo a palavra. O teu espírito, quando responde a palavra, isso é fé. Não responda aos sentimentos, responda a palavra. Não responda aos sintomas, responda a palavra. Segura a palavra, fica firme com a palavra. Então, irmãos, essa era a palavra que eu queria deixar para você. Como nós falamos aqui no início, fé, Hebreus 11:1. Fé
é a certeza. Fé é a certeza. É a certeza daquilo que se espera e a convicção em fatos que não se veem. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Então, escuta mais uma vez isso. A fé é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentimentos. De algo que não é tangível aos sentimentos. Fé é a resposta do espírito humano à palavra. A fé dá a você todas as evidências espirituais para afirmar que algo é seu antes de vê-lo com seus olhos físicos. Vou repetir, algumas pessoas estão anotando. A fé dá a você todas as evidências espirituais para afirmar que algo é seu antes de vê-lo com os seus olhos físicos. Permanece firme na fé, permanece firme nas escrituras, fundamentado nas palavras. Você será mais que vencedor. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Jesus falou isso. Em João capítulo 11, verso 40, Jesus falou isso agora. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus possa te guardar cada vez mais, permanece firme nas Escrituras, não abandona nem por um minuto. Deixa eu te dar um versículo aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz: não abandoneis, não abandone a sua confiança, ela tem grande e rico galardão. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada ouvinte, cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Eu quero te louvar pela bênção do Senhor sobre cada um deles, Pai. Que eles possam continuar em fé e não abrir para os sentimentos, para as adversidades, nem tampouco para o diabo, Pai. Mas permanecendo firme e forte na fé. No nome de Jesus, eu creio, Pai, em cada um mais do que vencedor, porque a nossa fé é o que leva a gente à vitória, Pai. Te louvamos, no nome de Jesus. Amém.